Fala pessoal, sejam bem-vindos ao curso de informativos do Trilhante. Aqui a gente vai falar agora sobre o curso, sobre o informativo 1064 do STF. Meu nome é Felipe Dávila e seja bem-vindo a essa aula. Serão 3 julgados nesse informativo que a gente vai explicar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro julgado, pessoal, é sobre direito constitucional. O STF decidiu sobre o tema, sobre 2 ADIs, aqui 2 ações diretas de constitucionalidade aqui nesse julgado. E o tema trata sobre poder executivo e mais especificamente sobre a dupla vacância no último biênio do mandato do chefe do poder executivo. O que é isso, pessoal? Tem um mandato ali do chefe do poder executivo, seja o prefeito, o governador ou até o presidente da república, e é possível que haja uma dupla vacância. O que é uma dupla vacância? Quando tanto o governador quanto o vice-governador, né, tanto o titular quanto o vice, eles não podem mais exercer o cargo, seja por que motivo for, seja por falecimento, por doença, por ter uma saída voluntária, ou por algum caso de impossibilidade de exercício do cargo, enfim. Havendo essa dupla vacância, o titular e o vice não podem exercer mais o cargo durante o mandato. O que acontece, especialmente se essa vacância acontece no último biênio, nos últimos 2 anos? Vamos ver como que o STF tratou sobre esse tema. Bom, a questão que se põe é, a Constituição Estadual, ela pode suprimir eleições em caso de vacância no último biênio do mandato do chefe do Poder Executivo? Ou seja, se houver essa vacância nos últimos 2 anos, a Constituição Estadual pode simplesmente definir que outra pessoa vai assumir esse cargo? Ou é preciso haver eleições? Isso que o STF discutiu aqui nesse julgado. Antes da gente entender o que o STF decidiu, é importante ver o que a Constituição prevê sobre o assunto. E a Constituição, ali no seu artigo 81, prevê: vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, aqui ele está tratando, né, do executivo em esfera federal, presidente e vice-presidente, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então aqui o caput, ele fala assim, ó, se vagar, vai ter eleição 90 dias depois, ok. Mas ele não fala quando ocorreu essa vacância, aqui no caput. O parágrafo 1º vai falar se a vacância acontecer nos últimos 2 anos. Então ele fala: ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, ou seja, já na parte final do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, como que é a regra aqui, pessoal? Em nível federal, a regra estipulada pela Constituição. Se ocorrer essa vacância dupla, né, presidente e vice-presidente não podem mais exercer o cargo. Se for nos primeiros 2 anos, far-se uma eleição depois de 90 dias, uma eleição feita direta, uma eleição direta pela população vai escolher um novo presidente. Se essa vacância ocorrer nos últimos 2 anos, ou seja, já na parte final do mandato, essa eleição será feita de forma indireta pelo Congresso Nacional 30 dias depois da última vaga. Inclusive aqui, pessoal, é uma exceção à regra da eleição direta que predomina no nosso ordenamento. Essa exceçãozinha aqui é importante até você saber que é um caso de eleição indireta, um raro caso de eleição indireta, quando ocorre a vacância nos últimos 2 anos do mandato. Mas o que aconteceu, pessoal? As constituições de São Paulo e do Acre previram em seus textos a supressão de eleições em caso dessa dupla vacância, no último biênio. Ou seja, como a gente viu, a Constituição Federal, ela prevê, se houver essa vacância, seja no primeiro biênio ou no segundo biênio, vai haver uma eleição. No primeiro biênio, uma eleição direta, no segundo biênio, uma eleição indireta. Mas vai haver eleição. É a previsão da Constituição Federal. Agora, as constituições de São Paulo e do Acre suprimiram eleições. O que elas fizeram? Elas disseram o seguinte: em caso de vacância do governador e do vice-governador, no último biênio, vai entrar outra pessoa no lugar. Então, elas podem ter designado ali o presidente da Assembleia Legislativa ou o presidente do Tribunal de Justiça, mas elas previram que não vai haver eleições, simplesmente previram que vai uma outra pessoa automaticamente, uma outra autoridade, né, obviamente, vai assumir aquele cargo. O que o STF decidiu? A Constituição Estadual, ela pode suprimir essas eleições? Não, pessoal. O STF decidiu que é inconstitucional, por violação ao princípio democrático, norma de Constituição Estadual que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato chefe do Poder Executivo, suprime a realização de eleições. Então,
Foram aí 2 ADIs julgadas, relatora ministra Rosa Weber, agora em agosto de 2022. Então, o que o STF entendeu, pessoal, foi que não é possível que essas constituições estaduais suprimam eleições, nesse caso, nessa vacância no último biênio. Quais foram os fundamentos para esse julgado, pessoal? Bom, primeiro de tudo, o STF pontuou que sim, a disciplina dessa situação cabe aos estados e municípios se a dupla vacância decorre de causas não eleitorais, por exemplo, um falecimento do governador e do vice. É uma causa não eleitoral. Nesse caso, sim, o estado e o município vai disciplinar como se dará essa substituição, né? Como que haverá ali a escolha do novo governante. Essa disciplina caberia à União se a ausência, se a vacância se deu por causas eleitorais. Agora, tratando-se de causas não eleitorais, cabe sim aos estados e municípios. Mas, embora a competência seja deles, eles podem decidir de qualquer maneira? Não, pessoal. Embora, aí o STF também disse, o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, que a gente viu no começo da aula, não é norma de reprodução obrigatória. Ele não precisa ser reproduzido fielmente no texto das constituições estaduais, até em razão da autonomia organizacional dos estados. Mas é preciso haver eleições. As eleições, elas são fundamentais, tanto nesse caso como em qualquer outro caso de escolha de governança no nosso país. Isso por quê? Porque vigora aqui no nosso ordenamento constitucional o princípio democrático. Os governantes são escolhidos pelo povo, seja de forma direta ou, em casos excepcionais, de forma indireta, mas são escolhidos pela população. E os mandatos políticos são exercidos por pessoas escolhidas por votação, como eu disse, direta em regra ou indireta excepcionalmente. Então, é preciso ter eleições, por isso que o STF decidiu nesse julgado, pessoal, tá certo? A gente se vê, tem mais 2 julgados aqui nesse informativo, a gente vai conversar sobre eles. Até mais, tchau, tchau.